Então, uma boa noite, todos nós nos encontramos aqui hoje, que possamos estar todos bem, amparados pelos benfeitores espirituais, nos ajudando e inspirando para a reflexão da noite de hoje. Como vocês já estão vendo, o tema interferências espirituais é no mês temático que nós estaremos trabalhando todos os domingos na casa, em cima dos temas desse livro, Luz nas Trevas, o último livro de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. E o tema de hoje, então, sobre as interferências espirituais. Um delicado tema, porque, com certeza, não há ninguém aqui presente que já não tenha passado por alguma situação de interferência espiritual. A todo momento, nós recebemos elas de uma forma mais sutil, de uma forma mais constante, mas a espiritualidade age sim nas nossas vidas, de todas as formas. Seja inspirando, ajudando, auxiliando, ou até, em alguns momentos e seguidamente, não fazendo bem também. Inspirando, trabalhando os nossos sentimentos ainda egóicos dentro de nós, das nossas imperfeições. Uma dos princípios básicos, dos alicerces da doutrina espírita, é a sobrevivência do espírito. Para que a gente possa ter um entendimento mais claro, sem receio, sem medo, a palavra espírito não tem nada de que venha nos amedrontar. Nada mais é do que homens e mulheres que continuam a viver no mundo espiritual. Apenas sem os seus corpos físicos, continuam vibrando, muitos entendendo já a sua situação como desencarnados, outros ainda talvez passando por momentos de perturbação, sem compreender ainda a sua real situação no plano espiritual. E Allan Kardec, então, numa das questões mais importantes do Livro dos Espíritos, ele pergunta aos espíritos superiores se os espíritos, os homens, das mulheres que viveram e que ainda continuam vivendo, que vivem, influem em nossos pensamentos e nossos atos. E a resposta, que muitos de nós já conhecemos, muito mais do que imaginais. Influenciam a tal ponto que de ordinário vos dirige. E aí, Kardec vai aprofundando essas questões, porque nós vamos compreender em muitas situações que a todo momento estamos sendo sempre, de alguma forma, participando dessas influências. Porque se há, então, espíritos amigos, anjo da guarda, espírito protetor, que nos inspiram, que nos cuidam, eles estão a todo momento nos sugerindo ideias que possam, então, modificar uma situação, talvez um sofrimento, talvez uma aflição, né? Colocando, muitas vezes, outras pessoas que vêm nos auxiliar, nos ajudar, sugerindo imagens, telas mentais que nos ajudem em momentos, talvez, que a nossa mente esteja em situação difícil, triste. Sempre há o auxílio e o amparo. Mas, da mesma forma, também, por outro lado, assim como há no mundo pessoas encarnadas que a sua situação, a sua condição moral não é das melhores, aonde ainda vibram e gostam da violência, ainda sentem ciúme, inveja, orgulho, sentem-se muitas vezes ainda mexidas por dentro quando enxergam alguém, né, que está bem, que está se esforçando um pouco melhor, aquilo as incomoda, não gostam. Enfim, inúmeros exemplos que poderíamos citar dentro dos vícios, enfim, várias situações. Há também elas no mundo espiritual. E Kardec, então, falando então sobre a obsessão, a influência de um espírito que não é evoluído ainda moralmente, ele diz ali no Evangelho, segundo o Espiritismo, que a obsessão é uma ação persistente que um espírito mau no sentido que ainda não evoluiu por maldade ou por ignorância, mas mal ainda,
exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, seja para talvez alimentar um vício, seja talvez para fazer algo que acha que é certo, então tenta influenciar, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo físico e das faculdades mentais. É preciso que a gente traga esse conceito para que a gente possa entender e ir desenrolando o tema, a reflexão, para que haja um entendimento melhor em cima disso. Joana de Ângeles, então, um espírito mentor de Divaldo Franco, que em inúmeras obras, muitas obras, traz a realidade espiritual dentro de uma visão da psicologia imortal, ajudando sim, contribuindo muito nessas questões. Ela nos diz ali no livro, e eu acabei pegando alguns trechinhos, alguns pedacinhos desse capítulo, para que não escapasse nada. Porque muitas vezes a gente vem aqui e começa a falar, e muitas vezes sai um pouquinho do foco principal, e são pontos muito importantes que diz ali no livro. Sugiro até a leitura para quem quiser, acredito eu que se não esgotou na casa ainda deve ter na biblioteca, mas é muito bom todo o conteúdo do livro, mas em especial esse capítulo. E ela diz ali então, pode-se assegurar que são muito mais numerosas do que se pensa, essas influências. Sendo muito maior o número dos que lhes são vítimas, identificando-os ou não. Porque há muitos que estão sob influência, ou já passaram, ou estão no momento passando, e que não identificam, não reconhecem, não percebem a influência. Então, mesmo que seja ela identificada ou não, elas existem. Afirmamos, diz ela, que é tão constante que se poderia informar que são os desencarnados responsáveis por grande número das ocorrências humanas. É muito interessante essa questão. Nós vamos pegar mais um pontinho, mais um gancho aqui, mais uma informação dela para a gente poder comentar. Diz ela então, nem sempre, porém, ocorrem de maneira insólita, clara, algo que você realmente percebe que é uma influência espiritual. Obsessiva com caráter de subjugação. Tem lugar de maneira sutil, mediante a invasão do campo mental, a transmissão do pessimismo, da melancolia, do autodepreciamento, das calúnias, maledicências, comentários desairosos que geram uma psicosfera doentia própria para nutrir-se. E esse ponto, ele é muito importante. Muitas vezes nós trazemos ideia, né? Porque alguns às vezes gostam, né, assistem filmes, tantos que aparecem na televisão, né, de possessões, como chama muitas vezes a mídia, subjugação dentro da palavra espírita, né? E acham que aqueles fenômenos da influência espiritual são muito marcantes, fortes. Esses são mais raros, chegam a esse ponto. Mas eles ocorrem todos os dias da nossa existência. São situações que, por algum meio, recebemos essa influência. Seja na forma de uma ideia, seja muitas vezes na forma de um sentimento, sempre usando as nossas matrizes, aquilo que há em nós ainda. E aí o que acontece? Como que uma invasão do campo mental. Para que eu seja influenciado de alguma forma, negativamente, é necessário que haja aquela matriz, aquela forma ali. Por exemplo, eu nunca usei do cigarro, do fumo, e não gosto do cheiro, tenho horror a cheiro. Meu pai, quando então ainda encarnado, usava cigarro e era muito horrível aquele cheiro. Nunca gostei. Então, talvez, arrisco dizer, não de uma forma certa, mas arrisco dizer que talvez eu nunca seja tentado a querer fumar, porque não há essa matriz em mim. Mas muitas vezes, se eu sou ainda orgulhoso, se eu ainda sou uma pessoa ciumenta, uma pessoa que traz ainda sentimentos egóicos, por ali há matrizes. Por ali há plugs, há situações que poderão ser sim influenciadas
em algum momento. Seja no momento onde alguém venha e diga uma palavra e fira meu orgulho, e eu talvez por falta de vigilância, por falta, de atenção, sinta-me ferido no ego, e nós muitas vezes carregamos um ego ainda, inflamado, achando que somos alguém superior, ou que somos alguém, mais do que um, mais do que outro, e aí então aquilo como que invade o campo mental, aquela sugestão, e vem na forma de uma reação, vem na forma muitas vezes de uma sugestão no pensamento, mas você não vai responder, vai deixar passar isso em branco. O que ele está pensando em dizer, em falar isso, dizer isso? O que a pessoa está pensando em falar isso de mim? Essa pessoa que já fez isso, aquilo, mas vai lá e diz isso para ela. E o pensamento vem. E há uma abertura, porque há a matriz ali. Se eu já tivesse em mim, já vencido essa situação do orgulho, cultivando a humildade, a mansidão, a paciência, me calaria, faria talvez uma prece por aquela pessoa que talvez não está passando no momento muito bem, mas superaria e não daria entrada. Mas ainda há a matriz em mim. Então, ela ocorre de uma forma sutil. Durante a reflexão, nós vamos dando alguns exemplos para que a gente possa ir entendendo. Afinidade e sintonia nas influências espirituais. Isso é importante. Afinidade e sintonia. A palavra afinidade, só para que a gente consiga esclarecer e deixar assim bem aberta o entendimento. De acordo com o dicionário, significa relação, semelhança entre duas espécies, conformidade, identidade, igualdade, afinidade de gostos, certo? E sintonia, segundo o dicionário também, é ajustar um aparelho de rádio ao comprimento da onda transmitida pela estação emissora. Harmonizar-se, afinar-se. A sintonia quando há afinidade. Vamos só colocar um exemplo, assim prático. Um casal vai jantar na casa de outros amigos, onde estão lá reunidos. O homem, naturalmente, esse em especial, dessa metáfora, desse exemplo, ele gosta muito de futebol, assiste todos os jogos do seu time, está lá sempre atento, conhece todos os jogadores, muito atento aos lances, à tabela do campeonato, enfim. A pessoa, ela gosta, é um hobby para ele aquilo ali. A mulher, já da história, por outro lado, ela se afiniza muito com a novela. E aí, bem aquela noite, está dando aquele capítulo importante da novela. Aquele capítulo que a pessoa vai descobrir que o fulano fez tal e tal coisa lá. E aí, a gente sabe que é ficção, mas fica aquela curiosidade de ver como vai ser o desenrolar da novela. Rapidamente eles chegam na casa para a janta, horário marcado, e aí as mulheres na cozinha, onde estão lá preparando jantar, conversando, com uma televisão ligada, dando o capítulo da novela. E na sala, os homens reunidos, assistindo o jogo do time principal, que aquele homem do casal gosta. Será que ele vai lá assistir novela com elas? E ela vai lá assistir jogo de futebol? Ou ela vai procurar aquelas que são afins, pela afinidade, que estão ali no momento assistindo? Isso é muito natural. Aonde há afinidade, há sintonia. A conversa vai se desenrolar melhor, os assuntos, o tema, porque há um conhecimento daquela causa, daquela situação, e isso é afinidade. A gente se dá bem com pessoas assim também, que gostam das coisas que nós gostamos. Da mesma forma ocorre nas influências espirituais. Como a gente comentou, tem que ter a matriz, tem que ter uma afinidade para que ocorra uma influência. Uma pessoa que, de alguma forma, ela caiu em si, que está exagerando, que não está fazendo bem e que não faz bem o uso dos alcoólicos, das bebidas. E ela então decide parar, não fazer mais o uso. Mas, de alguma forma, uma influência espiritual, alguém, do plano espiritual, que ainda necessita daqueles vapores alcoólicos, das vibrações
de alguém que esteja tomando, para que se sacie a sua vontade. Talvez antigos companheiros que usavam junto, ou outros, vão começar a sugerir ideias, lembranças, de alguma forma. Se a pessoa está lá num domingo, e esse exemplo eu já dei outra vez, repito ele novamente, se a pessoa está lá domingo assando a sua carne, fazendo o seu almoço, e em outros momentos era hábito dela estar tomando, né, um aperitivo, uma dose, seja o que for que estava naquele momento sempre fazendo uso, mas ele deixou de lado, ele não está mais fazendo, porque ele não quer. Ele decidiu que não era bom para a sua saúde. Mas aí ele está lá. Daqui a um pouco chega uma imagem na tela mental, né? Aquele copo. E ele lembra, para, pensa, diz, não, eu não vou mais tomar, eu não posso, não me faz bem, eu não quero mais. Aí vai lá, muda o que estava fazendo, né? Troca o pensamento, vai lá, mexe no fogo, faz alguma coisinha, vai, mexe na panela, tenta envolver, novamente vem a ideia, a lembrança. E ele já começa a sentir o gosto, já começa a sentir e já começa a dialogar com o pensamento que está sendo sugerido. Puxa vida, mas 2 dedinhos, 3 dedinhos, um pouco, o que fará mal? Eu só tomo esse copo e não tomo mais nada. Não, mas eu não quero, eu não posso decidir que eu não vou tomar e não vou tomar. Mas não seja bobo, 2 goles, 3 goles, o que mal fará? Você não tomará a quantidade que sempre tomava, será um pouquinho. E fica aquela briga constante. Quem ganhará? Quem vencerá? Como é sutil essas situações. E ocorrem constantemente em todos os aspectos e sentidos. Muitas vezes nós sabemos da dificuldade dos relacionamentos nos lares, quanto há muitas vezes atritos e opiniões e dificuldades, e quanto há também de interferências espirituais usando diferenças de opiniões, né? Insuflando, inflamando sentimentos que ainda não estão sendo trabalhados dentro de si, sentimentos egóicos, sentimentos muitas vezes, né, de orgulho, de egoísmo, de inveja, do ciúme, da vaidade. Quantas situações no dia a dia no trabalho, lá no trabalho, onde sentimos ciúme, inveja num colega. Quantas situações de melancolia, de tristeza, de depressão, que são potencializadas pelas influências espirituais. Vamos analisar isso também. As leis de afinidade e sintonia, diz Joana de Anjos em outro livro, Momentos de Meditação, diz ela ali, que vigem em toda parte, respondem pela ordem e pelo equilíbrio universal, transferidas para a ordem moral. As leis de afinidade promovem os acontecimentos vinculando os indivíduos uns aos outros, de forma que o intercâmbio seja automático e natural. Nós já vamos ver um exemplo disso. Normalmente, adversários que se não modificaram com a morte, pessoas inamistosas que não alteraram o comportamento ao desencarnarem, isso há muitos, reencontram aqueles que os prejudicaram lá no passado, predispondo-se a infelicitá-los por meio de esforços injustificáveis e cruéis. Aqui é justamente aquele caso que Kardec coloca sobre a obsessão. Muito interessante essa parte. Então vejam bem, a dívida irradia vibrações que são captadas pelo cobrador. Olhem só que interessante. Porquanto, onde se encontre o fraudador, o criminoso, a sua consciência de culpa, mesmo indiretamente, emite ondas que sincronizam com aqueles a quem enganou. Digamos que nessa existência nós não fizemos nada para merecer uma obsessão, uma influência espiritual pertinaz. Mas lá no passado, quem nós fomos? O que nós fizemos? É muito interessante uma história. Eu vou tentar sintetizar ela rapidamente, para que a gente possa entender. Contada por Divaldo Franco,
aonde Divaldo, há uma palestra, o tema Obsessão e Depressão, muito interessante, onde ele conta uma experiência que ele vivenciou na Mansão do Caminho com um dos seus filhos. Sabemos que Divaldo ele tem um grupo, uma casa espírita, Mansão do Caminho, fundada por ele, que já passou lá mais de 30 mil crianças e que ele tem mais de 600 filhos adotivos. E um desses filhos, um dia, disse para ele, pai, tio, ele chama ele de tio Divaldo, eu tive um problema muito sério essa noite. Eu tive um pesadelo muito assustador, aonde um monstro apareceu e queria me pegar e eu corri. E eu, desesperado, eu corri e me acordei suando, chorando, desesperado, com o coração saindo pela boca. E não consegui mais dormir, estou com dificuldade, tenho medo de dormir depois desse dia. E Divaldo então disse, não, calma, eu vou lá fazer um evangelho, vamos lá, vou lá visitar no quarto. Foi lá, fez um evangelho com ele e aplicou nele a fluidoterapia, o passe, né, comum, na casa espírita. Divaldo então aplicou no seu filho. E quando estava aplicando, ele percebeu, pela mediunidade que Divaldo tem, percebeu que havia uma presença espiritual e um espírito muito cruel. E esse espírito mentalmente dizia, eu vou matá-lo. Eu achei, eu vou agora cobrar o que ele me deve. E Divaldo, então, orientou o seu filho, então, a tomar cuidado, que aquilo poderia ser início de uma depressão, numa situação mais difícil, poderia vir a agravar, e que ele tomasse, então, os cuidados devidos. Fizesse mais esporte, saísse, lesse obras boas, não faltasse aos encontros do grupo de estudo, da casa, enfim, que se envolvesse mais, não deixasse o pensamento triste chegar. Se era isso que estava afetando ele, então, e ele orientou, dando todas as orientações, e sugeriu, então, que ele fosse também procurar o médico, também de um outro filho da casa, de Divaldo também, que já havia se formado médico, e então ele foi procurar, esse orientou ele é um psiquiatra, e passaram-se alguns dias, e a situação começou a se agravar. O psiquiatra, então, passado semanas, teve que internar o filho de Divaldo, este problema, e a situação agravou-se. Isto ocorreu no ano de 1978, e na época, então, eles usavam uma técnica de sonoterapia. E a situação foi tão grave, chegou a um estágio bipolar, em poucas semanas, em poucos dias, que ele tentou o suicídio, e tiveram que amarrar ele na cama pela situação bipolar, pela situação grave que começou a ocorrer. E então, Divaldo, uma noite, num grupo mediúnico, que os grupos sérios de estudo da doutrina espírita, os trabalhadores mais experientes, mais antigos, alguns portadores da mediunidade, outros estudantes que trabalham, que ajudam junto. Então há grupos de estudo que auxiliam e ajudam, assim como há o atendimento fraterno na casa espírita que ajuda e auxilia aquelas pessoas que aqui vêm para conversar, buscando auxílio, esclarecimento e ajuda. Há também grupos, trabalhadores experientes, que estudam muito tempo a doutrina espírita, onde também, então, nessas reuniões são atendidos irmãos nossos, homens e mulheres, espíritos desencarnados, que muitas vezes são trazidos para serem auxiliados. E numa dessas reuniões, então, um espírito, através de Divaldo, através da psicofonia, ele vem relatar a sua história, contando que no final, na metade do ano de 1899, ele então dono de uma grande área de terra, uma grande fazenda, casado com sua esposa e um filho único. Ele tinha então, uma certa noite, cansado do trabalho, muito fatigado, muito cansado, pede à esposa que traga para ele um chá mais relaxante, que ele ia dormir cedo, que estava muito cansado. Ela então coloca sonífero no copo, na xícara de chá dele, dá para ele, e de repente, depois de algumas horas, ele se acorda, desesperado, com o travesseiro colocado sobre a sua face, aonde ele percebe que o filho o assegurava com os joelhos, os braços, tentando sufocá-lo, e a esposa as suas pernas, e ela dizia, morre infeliz, você é muito sovina, não nos ajuda, não nos dá nada, morra que nós vamos usar tudo o que você tem da forma como merecemos, porque você nos faz passar
necessidades, e, enfim, falou, morre, né? E ele começou a se sentir tonto, um pouco ele sentiu cair e perdeu os sentidos e não sabe o tempo que passou. Ele relata na psicofonia, relatando sua história, não sabe quanto tempo havia passado. Mas acordou de repente, depois de um tempo, ele não sabia se era sonho, se não era, se estava acordado, se estava dormindo. Ele acorda e percebe que estava na sua fazenda, mas a fazenda havia mudado, não era mais ali a sua família que morava, já eram outros proprietários. E ele percebe então sombras, outras pessoas como ele também, que diziam, o que está fazendo, infeliz? Não vê que morreste? Vinga-te deles! Eles o assassinaram, nós vimos. E ele diz, como? E daí eles dizem para ele, e eles, quando percebem realmente que estava desencarnado, que era um espírito então, sai correndo, né, alucinado, e perde a noção do tempo. Perde a noção do tempo. Passam-se alguns longos anos, e em meados de 1950, ele sente-se atraído por uma jovem de 20 anos, uma mulher. E ele, no relato, não consegue explicar como que ele sentia tão atraído por aquela mulher, mas ao mesmo tempo uma repulsa, um nojo, um sentimento horrível ele sentia por ela, dela. Mas algo atraía e ele, aonde ela ia, ele estava com ela, andando. E chegou a um ponto que ele não saía mais de perto dela, nem quando ia no banheiro, quando se alimentava, quando ficava, mesmo sentindo aquela repulsa. Certa noite, ela, ao ir dormir, a jovem então, de 20 anos de idade, ao se desprender do corpo pelo sono, o espírito sai do corpo, se desprende no momento do sono, e ele então a reconhece. Ah, é você, infame, assassina! E começa a perseguir-lhe, ela, desesperada, acorda e começa a ficar, né, apavorada, em pânico. A situação vai agravando e ele então se vê uma oportunidade de cobrança. E ali o que nós falamos antes, o sentimento de culpa, mesmo que inconsciente lá gravado, há então a afinidade, a sintonia ali gerada. Ela então começa a perder o sentido, começa a ficar fora de si e é internada num hospital psiquiátrico por problemas mentais, então, esquizofrenia, nesse caso. Ela fica um tempo e ele sempre junto dela. E ela, nesse hospital, acontece uma outra situação, que ela é violentada por um outro interno e fica grávida. Nasce então uma criança, como não poderia ficar a criança lá, essa criança é retirada e é levada, então, para a adoção. E o Espírito conta que então ele ficou muito tempo com ela, pronta para traçar o seu plano final e tirar-lhe a vida, porque ele já estava deixando ela sem energia, sem força, sem reação mais, e seria questão de tempo para ela desencarnar. Mas ele relata que então, alguns dias atrás, ele sente a mesma atração por um rapaz de 16 ou 17 anos, que o vê dentro de um ônibus, dentro de um ônibus de passageiros, e começa a perceber que é aquele mesmo sentimento que ele havia sentido lá por ela. E ele, já entendendo a situação, ele diz, tem coisa aí, eu vou ver quem que ele é. E começou a seguir, começou a desconfiar que era o seu filho, e realmente era. No mesmo momento que o filho se desprende, no momento do sono do corpo físico, ele então reconhece o filho e se apresenta como um monstro, realmente cobrando a dívida. E então ele diz que não vai parar enquanto não fizer aquele jovem, aquele que era seu filho, se jogar do quarto andar da clínica lá do hospital onde ele estava internado. Vejam que situação grave que ocorre nesse caso. Nessa reunião, então, sempre há presente alguém capacitado, que conversa, que dialoga de uma forma clara, dentro dos princípios evangélicos, do Evangelho, segundo o Espiritismo, de uma forma onde o amor predomina, de uma conversa clara e franca, como alguém que está doente ali.
Porque esse ser que guardava tanta raiva, rancor, que queria fazer o mal, que havia se ligado a eles de uma forma por essa afinidade, sintonia, nada mais é do que alguém doente, que foi vítima, sim. Talvez agora, visto por aquele jovem como um monstro, como alguém que o assustava, talvez gerando tudo aquilo, mas ele em si era alguém que estava doente, que não soube perdoar e que passou por aquela situação. Um irmão nosso, assim como nós também, muitas vezes, já nos vemos como loucos por não perdoar, por andar com orgulho, né? Achando que temos razão, achando que podemos guardar aquela mágoa, aquele ressentimento dentro de nós e mostrar para todo mundo: eu odeio, eu não perdoo, porque o fulano me fez isso, me fez aquilo. E a situação era grave. Então ele foi tratado com amor e com carinho, com esclarecimento. Aonde o doutrinador, essa pessoa capacitada, trabalhadora, então daquele grupo, conversando com ele, oferece a ele a oportunidade do perdão, aonde ele poderia ser feliz, e vendo então que lhe deixasse para a justiça divina o resgate daquelas duas pessoas que passavam por aquela dificuldade. Mas que ele percebesse o tempo que ele já havia passado naquela situação, 80 anos, naquele envolvimento no mundo espiritual, sem progredir, estacionado, sofrendo, cobrando. E convence ele a permanecer ali, então, e conhecer o trabalho naquela casa, o grupo, e de alguma forma, com outras ainda mais sugestões e conversa de uma forma amorosa, ele então é convencido a ficar ali e abandonar o seu plano. A senhora então, na mesma semana, recebe alta, depois de 26 anos na clínica psiquiátrica, fica boa. O jovem também fica bom, recebe alta. E vejam que interessante, a influência espiritual potencializando um caso desse. Quantas situações, a gente sabe que quantas situações graves, né, de depressão, tantas outras, que muitas vezes vem realmente numa situação onde a pessoa já nasce com aquela, né, talvez com aquela tendência de ter um problema, de faltar, de alguma forma, alguma substância, né, no cérebro que pode gerar depressão. Outros, às vezes, por uma situação que ocorre, talvez por algum momento difícil que passou, mas não consegue sair daquilo porque, além dele realmente gerar em si uma energia mental de pensamentos negativos pela situação que passou, né? Seja uma perda de um emprego, uma mudança, né, de vida, uma separação, a perca, né, a separação, não vou chamar de perca, de um filho, de um ente querido, amado, alguém que talvez desencarnou. A gente sabe que é momentâneo, mas é um sofrimento muito grande, seja qual for a situação. E a pessoa não consegue sair daquela melancolia e vai afundando, entrando. Quantas vezes abre-se uma brecha para influências espirituais e então situações assim ocorrem. Temos que estar atentos a tudo isso. Na questão 467 do Livro dos Espíritos, Kardec também pergunta ali: pode o homem libertar-se da influência dos espíritos que o impelem ao mal? No caso, nessas situações, pode libertar-se? Há algo que nós podemos fazer para que isso não ocorra, para que não haja? E aí a resposta dos espíritos: sim. Visto que tais espíritos só se apegam aos que os chamam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Vejam que interessante. Desejos e pensamentos. Quantas vezes nós tomamos decisões que mudaram a nossa existência, que nos levaram a sofrimentos, a situações complicadas e difíceis, porque nós damos ouvido aos nossos desejos. E não educamos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos para o que era certo. Sabíamos que não era certo, mas demos ouvido. E a vida muda de rumo. Difícil às vezes, mas ocorre. Quantas aflições
E Kardec também nos coloca isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, naquele capítulo tão importante, Bem-aventurados os aflitos. Quantas situações difíceis são por escolhas nossas. Há aquelas situações também de causas anteriores, antes dessa existência, mas quantas são por os nossos desejos, por os nossos pensamentos. Então essa afinidade, ela cria-se a sintonia por causa justamente dessas matrizes que nós temos em nós. Sueli Caldas Schubert, num livro muito importante também, muito interessante, Mentes Interconectadas e a Lei da Atração. Sueli Caldas Schubert também é um trabalhador espírita de longa data. No capítulo 8 ela fala aí que nossos desejos, nossos ideais exteriorizam-se como que no nosso campo mental. Exteriorizam-se fora de nós. Em nossas vibrações, atraindo naturalmente os que cultivam os mesmos valores. Vejam que interessante. E aí então, voltando ao livro Luz nas Trevas, Joana de Ângeles continua dizendo ali, insinuam-se esses espíritos, esses homens e mulheres desencarnados, de forma hábil e quase natural, parecendo pertencer ao campo mental da vítima as ideias que lhes são insufladas, e se assenhoreiam da área do raciocínio de tal forma que se torna difícil estabelecer uma diferença de conteúdo entre as próprias e as perturbações que proporcionam. Misturam-se as ideias de uma forma tão sutil que se agora eu fosse tentar, de alguma forma, alguma situação que me ocorreu durante o dia, hoje, difícil, ou ontem, que talvez eu tenha perdido o equilíbrio, talvez tenha agido de uma forma, respondido, né, brigado, discutido, seja o que for, eu não saberia dizer se partiu de mim ou se foram sugestões que foram potencializando, como diz ali, insufladas, insuflando, né, se misturando e aumentando aquela reação. Por isso Jesus falava claramente, e a doutrina espírita tanto fala também, orai e vigiai. A importância da reforma íntima, de se conhecer, do autoconhecimento, de compreender, de identificar aquilo que nós ainda carregamos e ainda somos, que não está legal, que não é bom e que precisamos vencer. Para que a gente consiga então identificar e antes de reagir sem pensar ou reagir quando recebemos essas sugestões, estarmos aptos a tomar a decisão correta, né? E fazendo certo. Diz ali no livro também, como formas de sintomas, eu apenas anotei a palavra sintomas, porque Joana de Ângeles vai colocando de uma forma clara, que nos deixa entender, e veja o que ela nos diz. Quando te vejas sitiado e com a mente turbada, o raciocínio entorpecido, os sentimentos confusos e o comportamento estranho, assinalado pelo mau humor, pensa na possibilidade de encontrar-se sob a inspiração inferior. Vejam bem que interessante. Continua ela dizendo, impressões que te cheguem à mente com um caráter desolador, aqueles tristes, sem esperança, sem fé, não vai dar certo, não tem como dar certo, eu nunca consigo, eu não sou capaz, Com caráter desolador são transmissões hipnóticas dos maus espíritos interessados no intercâmbio infeliz. Doenças repetitivas, com a mesma sintomatologia, caracterizada pelo cansaço, amolentamento das ações, desinteresse pelo bem e o trabalho. Surtos depressivos e insônias são típicas de perturbações espirituais. Muitas vezes, aqueles que se encontram envolvidos no trabalho da doutrina espírita, ajudando, amparando, seja na evangelização, seja nos grupos de estudo, seja no envolvimento do trabalho da assistência social, da sopa, da casa, enfim, qualquer trabalho dignificante que dá prazer, que a gente sabe que é um trabalho redentor, um trabalho bom, maravilhoso, e dali a pouco se sentem murchas, vão perdendo a vontade, o ânimo, começam a perceber, defeito nos outros,
Ah, mas o Pablo faz isso. Ah, não gosto, não quero mais trabalhar com ele, não vou mais frequentar o mesmo grupo que ele, vou pedir para mudar o grupo, né? Ah, mas o fulano, ou a fulana, né? Ah, não gosto, não sei, não estou gostando, parece que não estou aprendendo nada, parece que não está ajudando nada, e começam aqueles pensamentos. Atenção, gente, atenção. Nossos entes queridos também, quando a gente vê em situações assim, vamos estar atentos para ajudar, porque quantas vezes outros que nos amam conseguem identificar que a gente não está bem. Vamos ter a humildade também de reconhecer quando alguém diz, Lucas, né, fulano, tu não está bem, o que está acontecendo? Analise. As influências espirituais são muito sutis. Assim, finaliza ali Joana de Anjos, dizendo no livro, permanece vigilante quanto às questões que desorganizam os teus programas dignificantes e ser simples de coração e dócil de conduta. As conspirações das forças do mal para desajustar são contínuas. E quando não encontrarem campo para a sintonia, buscarão pessoas insensatas a elas semelhantes para provocar. Atenção nessa frase, eu destaquei ali também. Muitas vezes nos esforçamos na busca pela melhora, pela reforma íntima, para vir à casa espírita, escutar uma palestra, para vir no dia da fluidoterapia, do passe, para vir frequentar um grupo de estudo, para o trabalho, buscando uma melhora, movimentando essa força que nós temos de querer melhorar, de sermos melhores, e aí corta-se aquela sintonia que talvez antes vinha ocorrendo, porque nós mudamos, e a espiritualidade superior, ela está a todo momento amparando e ajudando, e ela está ali incentivando, né, intuindo, inspirando. Então aqueles que tinham aquele canal, aquele laço de sintonia que é rompido, que queriam o mal nosso, eles não encontram mais meio. O que vai ocorrer? Muitas vezes encontrarão pessoas dentro do âmbito da família, pode ocorrer, do trabalho, seja onde for, que se assemelham a eles, que poderão então elas começarem de alguma forma a provocar, a gerar situações constrangedoras para nos testar, para nos desestabilizar, para desequilibrar. Pode ocorrer. Pensamos por que Deus permite? Deus jamais deixa de desamparar a ninguém. Nós somos responsáveis por tudo que nos ocorre. Somos os responsáveis por tudo. Sempre ao amparo. E muitas vezes situações são permitidas para testar a nossa fé, a nossa vontade de querer mudar e realmente provar que não somos mais aquele homem velho, aquela pessoa lá de trás. Seja dessa mesma existência, do jeito que éramos ainda, ou seja de outros tempos, estamos nos esforçando. Então é assim permitido, para que possamos assim, então, com esforço, ter, de alguma forma, méritos para dizer, eu consegui, eu venci. Mesmo quando a influência externa, as situações foram graves e ocorreram, pressão, eu venci, eu aguentei. E são essas, hoje em dia, muitas vezes, as feras que nós enfrentamos. Porque lá no passado, no cristianismo, lá do passado inicial, eram as feras, né, das arenas romanas, as perseguições, tantas outras que testavam no íntimo a fé daqueles cristãos nos primeiros tempos. Hoje não existe mais aquelas feras, são feras interiores dentro de nós ainda, sentimentos que carregamos, egóicos, sentimentos que precisam ser educados, muitas vezes situações que enfrentamos, dificuldades, porque o mundo é um mundo de provas e expiações, não é um mundo feliz ainda, nós vamos encontrar. Então precisamos olhar o mundo e as situações que surgem com outro olhar, com um olhar de aprendiz. Nós estamos aqui para aprender. Se nós renascemos é para aprender, então aprenda de uma forma humilde, vença o orgulho. Quando vem uma provocação, vem algo que provoca teu orgulho, eduque ele, aprenda. Agradeça mais pelas situações, mesmo as difíceis.
Elas vêm nos ensinar. Aceite mais, precisamos aceitar as situações sem rebeldia, entendendo que se algo nos acontece, não é por acaso. Se a situação formou-se, foi colocada, fizemos tudo certo, né? Fizemos o melhor que estava, uma forma certa, nossa consciência está tranquilo, mas a situação veio, aquela situação desestabilizadora, difícil. Vamos aceitar, é para o nosso aprendizado, seja num resgate, seja uma forma de aprender. Vamos compreender, vamos ter compaixão. Isso nós precisamos colocar. E diz Joana de Ângeles, então, ora mais, cultiva sentimentos de ternura e amor que produzem hormônios geradores de paz e de alegria. Tu és o responsável pelas ocorrências em que te vês envolvido, diz ela. Mantém a resignação dinâmica, isto é, submete-te, mas age com retidão e persevera no bem, desse modo conseguindo manter o equilíbrio. Cada vez que te libertares de uma situação deplorável, sentirás força e coragem para crescer na direção de Deus. Sintoniza com o amor e serás aureolado pela paz. Nós temos em nossas mãos, ao nosso alcance, toda vez que nos sentimos identificados com uma dessas situações, aonde vamos sentir talvez que estamos passando por um momento de influência, um momento difícil, que precisamos de força e de ajuda, nós temos a doutrina espírita a nos amparar. Esse grupo de estudo, de dedicação que é esta casa espírita, tem muito a nos ajudar. O atendimento fraterno, que é aquele momento que podemos conversar com alguém dedicado, trabalhador, experiente, que irá nos ajudar também, é um momento muito importante, um momento sublime, aonde vamos encontrar ajuda. Vamos receber ajuda também, dentro da casa espírita, da fluidoterapia, do passe. Tão importante nesse momento de troca de energias, talvez liberando, ajudando naquelas energias mentais criadas por nós mesmos ou potencializadas de fora por influências espirituais. Aonde vamos receber a força, a esperança de prosseguir lutando, seguindo adiante. Os grupos de estudo tão importantes que nos esclarecem, além de consolar, eles nos esclarecem e vamos então ficando conhecedores de muitas situações e então mais vigilantes, porque agora conhecemos as situações e elas são importantes. Esses encontros, os grupos de estudo, as palestras, o trabalho na casa espírita, há tantos campos de trabalho, sempre há vagas para ajuda, para o auxílio, para o trabalho no bem. Sintonizar com o amor e serás aureolado pela paz. Proteção, ficar imune, o amor, o trabalho no bem, o esforço contínuo, a humildade, a dedicação. Sempre encontraremos influências espirituais negativas, mas nós somos os responsáveis pelas ocorrências que nos vemos envolvidos. Nós, estando vigilantes, atentos, teremos a condição de sintonizar com o alto, porque o amparo sempre há. Sempre há amigos espirituais ajudando e amparando todos nós. Ninguém se encontra sem ajuda. E essa ajuda vem na forma de ideias, de ânimo, de alegrias, de amigos que chegam muitas vezes para nos dizer algo, que vem nos auxiliar, de um familiar querido, de uma situação nova que surge. Deus jamais abandona ninguém. Estamos aqui para aprender sim, mas Deus tem um plano de felicidade para cada um de nós. Então, nesse momento, nós queremos agradecer de coração a atenção de todos, dispensada, e que possamos meditar e pensar muito bem em tudo isso, porque, com certeza, se nos esforçarmos e nos tornarmos pessoas melhores, estaremos bem amparados e protegidos.
Nesse momento, então, vamos nos preparando